Nessa porção, Moisés começa a ficar estressado. E ele fala, não consigo mais. O que o Eterno dá para ele? 70 homens. 70 sábios. E Deus fala com ele, coloca esses 70 ao redor da tenda da congregação. E eu vou fazer o seguinte, diz o Eterno, eu vou tirar um pouco do seu espírito, e eu vou dividir o seu espírito entre os 70. E os 70 vão te ajudar a conduzir e resolver essas questões. E fez isso. Veio a nuvem, e de repente os 70 começaram a, navar. Na sua Bíblia está traduzido como profecia. E diz que quando eles receberam essa porção do Espírito de Moisés, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Profetizar. E tinham 2 atrasados lá que não chegaram até a reunião, ficaram para trás. Ficaram no arraial, esqueceram que tinham que estar lá. Estavam na lista, mas esqueceram, ficaram para trás. E aí diz também que o Espírito saiu lá da tenda e entrou nos 2, e os 2 lá no meio do arraial começaram a profetizar. O que é esse profetizar? O que é o profetizar que está na Bíblia? Navá, nevoar em hebraico, o substantivo. O que é isso? É você anunciar coisas que estão para acontecer? Não é esse o nevoar que aconteceu ali. O navá que aconteceu ali é o que chamamos de profecia estática, de êxtase. É o que você conhece como falar em línguas. É isso que aconteceu. E quando a Bíblia fala assim, e foram cheios do Espírito e profetizaram. Esse profetizar não é você falar palavras entendíveis. Esse profetizar que esses 70 receberam, que Saul recebeu quando foi buscar lá, consultar o profeta. Isso aí tudo é profecia estática. Isso é glossolalia. Isso é falar em línguas. O original, né? É o original. Não estou falando que o que você vê hoje aí é o profetizar dos 70 de Israel, mas o fenômeno existe. A pessoa fica tão cheia do Espírito de Deus que o intelecto não consegue traduzir em palavras tudo aquilo que ela está sentindo. Ela é tão cheia da presença de Deus que a linguagem se torna obsoleta. Então o sujeito abre a boca e ele fala motivado por esse encher, onde a linguagem já perdeu a importância. A linguagem não consegue traduzir tudo aquilo que ele está sentindo. Então ele emana sons, ele emana palavras que não são compreensíveis, que não estão em idioma algum. São palavras inexplicáveis, mas motivadas pelo Espírito do Eterno. Se uma outra pessoa também estiver cheia do Espírito do Eterno, às vezes esta pessoa conseguiu o quê? Entender, ela conseguiu interpretar. Mas não se falava línguas conhecidas. Quando alguém profetizava, ou quando alguém falava em línguas, não era um falar em línguas existentes. Era um falar, o que os gregos chamavam de língua dos anjos. Não é? Os gregos chamavam o hebraico de língua dos anjos. Então, eles falavam, não em hebraico, mas eles falavam em línguas estranhas. O mesmo fenômeno ocorreu lá em Atos 2. Você sabia que aqueles que estavam lá no templo, que foram cheios do Espírito, igualzinho os 70, eles não falavam em línguas conhecidas? Por que eu sei disso? Lucas é muito detalhista. Quem estava lá e não estava na mesma unção, não havia recebido aquele poder de Deus, chegava perto, ouvia às 9 da manhã um sujeito balbuciando e falava o quê? Estão embriagados. Então quer dizer, você tem 2 judeus e um terceiro falando em língua na minha frente. Um fala assim, está embriagado, não está falando coisa com coisa. O outro falava, mas como é que eu entendo o que ele está falando? Como é que ele está falando das grandezas de Deus? Porque esse estava na mesma unção. Vocês estão entendendo? Esse estava na mesma unção. O outro que estava do lado, estava só ouvindo. Não faz sentido, está bêbado. Blá, 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 então não está falando nada com nada. Vocês estão entendendo? E este falar, todos os que estavam ali de nações diferentes e que foram cheios desse Espírito, entenderam na sua própria linguagem. É um fenômeno. O fenômeno espiritual é tanto o que fala, quanto o que entende. Isso é um dom. Por isso você tem um dom de línguas e um dom de interpretação de línguas. Mateus, mas existe pelo encher da unção de Deus, um sujeito falar uma língua conhecida sem nunca ter estudado? Claro que existe. Existe também. Você tem também esse fenômeno. Você já viu? Eu já vi também a pessoa falando inglês sem nunca ter estudado inglês. É um fenômeno. Existe também. Mas o que a gente conhece como o dom de línguas estranhas, por isso que é a palavra estranha.
Língua estranha não é língua conhecida. Língua estranha é o quê? É essa linguagem espiritual. É uma linguagem que a psicologia chama de glossolalia. Você é tão cheio do Espírito de Deus que você não consegue traduzir com a linguagem o que você está sentindo. Tá? Da mesma forma que o Espírito de Deus provoca isso, espíritos das trevas provocam a mesma coisa. Porque é algo que é a combinação de um fenômeno espiritual com a psique do homem, com a alma do homem. Então, se um sujeito está lá e ele é cheio de uma potestade, de uma entidade, de uma legião, ele vai manifestar o mesmo fenômeno. Você sabia disso? Quem já presenciou, assistiu, ouviu na televisão, na internet, pessoas possuídas em certos ambientes que começam a balbuciar como se estivessem falando em línguas? É o mesmo fenômeno. Ela é tão cheia daquela entidade que ela não consegue traduzir com palavras, ela só abre a boca e fala. Mas ela está falando motivada pelo Espírito que está ali atuando na pessoa. Então, o mesmo fenômeno acontece dos dois lados, viu? Que é um fenômeno intrínseco da natureza do homem. Então, ele existe, viu? Eu já vi várias vezes, eu já vi rabinos, escuta, rabinos não, eu já vi judeus ortodoxos orando em língua no templo, no muro, onde era o templo. Não tem em Jerusalém lá o muro, onde se ora muito, os religiosos? Eu já vi pessoas ali orando em línguas, judeus ortodoxos. Esse é um fenômeno muito típico no judaísmo. E olha que interessante, olha para mim. Quando o sujeito está orando em línguas, ele está tão cheio da presença de Deus, que ele começa a falar em línguas, mas quando ele começa a cantar, aquilo que está saindo dele, ele coloca uma melodia. Isso se chama em hebraico nigun. Nigun é um fenômeno muito típico, que o apóstolo Paulo faz menção dele, chamando de cânticos espirituais. É exatamente isso. É quando o sujeito está falando em línguas, mas ele coloca uma melodia. Então ele canta em línguas. Isso é chamado de cântico espiritual. Viu? Só um adendo, né? Não quer falar. Há uma palavra que eu já falei só sobre isso, glossolalia, você pode pesquisar no YouTube, mas só para dar uma explicação para você do que aconteceu aqui. Porque tem gente que vê o que acontece hoje em dia, né? Em alguns círculos mais protestantes, mais pentecostais, e a pessoa vê, às vezes fica decepcionada com uma coisa e cai no descrédito. Isso não existe, né? Mas existe sim, o fenômeno é judaico e está presente mais no Antigo Testamento do que no Novo. Viu? Está mais no Antigo Testamento do que no Novo. Mas eu creio fielmente que existe o dom de língua sim. Eu sei que tem pessoas que atuam legitimamente nesse dom hoje em dia. Eu creio, viu? Irmãos, isso existe sim. Tá? E é para quê? É para benefício da pessoa, edificação própria. Quando há uma tradução, beneficia-se o quê? Todos. Mas geralmente o orar em línguas beneficia quem ora. Não tem a intenção de abençoar outras pessoas, não. Por isso que Paulo ordena, né? Apareceu um sujeito lá orando em línguas na Querrilá, na congregação, que haja intérprete. Senão ele fica sentado, ora na casa dele. Mas para ele fazer isso em público, tem que ter um intérprete para poder abençoar as outras pessoas.